Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do personal e hoje vamos corrigir especificamente a prova de Química referente ao último simulado da prova de natureza, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nossa primeira questão, questão 94, uma questão que vai tratar sobre a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, né? Relembrando, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, né? Vou colocar BL aqui para abreviar, diz que o ácido é toda substância que doa o H+, né? Ou seja, doa o próton, enquanto que a base é toda substância que recebe esse H+, perfeito? Então ela recebe esse próton. A questão, né, ela vai falar aqui sobre tanto um contexto aí de resíduos aquosos ácidos que precisam ser neutralizados utilizando bases de Bronsted-Lowry, ou seja, bases que vão receber, né, esse H+, decorrente desses resíduos aquosos ácidos, e eles vão ter que ser neutralizados, justamente para impactar menos o ambiente marítimo, né, que é o contexto todo aqui da questão. Essa neutralização, ela tem que gerar o menor impacto ambiental possível, né? Já que, é claro, a gente não quer prejudicar o meio ambiente, né? Ou seja, a questão, ela quer que a gente realize um processo de neutralização utilizando uma base de Bronsted-Lowry que vai gerar o menor impacto ambiental. Então, é importante salientar essas duas coisas. A gente precisa de uma base de Bronsted-Lowry e essa base de Bronsted-Lowry, ela precisa gerar o menor impacto ambiental possível. Então, a questão nos dá, né, essas 5 substâncias aqui, e a gente precisa encontrar dessas 5 substâncias a substância que melhor atende essas duas condições, né? Ou seja, precisa ser uma base de Bronsted-Lowry e precisa impactar o menor possível, né, o ambiente, perfeito? Então vamos lá, vamos analisar cada uma das questões das substâncias, né, e analisar aqui qual delas atende essas duas condições, perfeito? Bom, a começar o NOH. O NOH, né, vai ser interessante porque ele vai se desassociar no meio aquoso, ele vai formar Na+, e o OH-, né, o OH- que é justamente a base. E esse OH-, né, ele vai reagir com o H+, que vai ser liberado aí por conta do meio ácido, né? Ou seja, ele vai neutralizar, ou seja, o OH com o H+, né, ele vai ser neutralizado, formando H2O, né? Perfeito? Então vai ficar, né, o Na+, ele vai ser ele vai ficar à parte, né, e vai haver a formação do H2O, né, ou seja, da água. Então, a princípio, a nossa primeira substância, né, que é o NOH, perdão, né, ele é um forte candidato. Por quê? Porque ele é de fato uma base de Bronsted-Lowry, no sentido de que ele reage com o H+, né, ele recebe esse H+, que é justamente a definição que eu dei anteriormente, né, de base de Bronsted-Lowry. E além dele receber esse H+, ele forma H2O, né? H2O, que é a água, ela não causa muito impacto negativo. Claro que não causa impacto negativo pro ambiente, né? Ou seja, é um forte candidato, porque justamente cumpre as duas condições que a gente tinha estabelecido aqui para a substância, né, que a gente precisa escolher. Ou seja, o NOH+, ele é um forte candidato. Nossa próxima substância é o PbCl2, perfeito? O PbCl2, ele é chumbo, né? Ele tem chumbo na composição. O que já de cara faz com que a gente descarte ele, porque o chumbo ele é muito tóxico, né? Ele faz muito mal para o ambiente e para os seres vivos como geral, né? Então o chumbo ele definitivamente não é uma boa escolha, perfeito? Além disso, né, esse o PbCl2, ele é um sal, né? Ele é um sal. Então a gente tem um metal, né, com o Cl, que é um ametal, né, formando aí ligação iônica. E eles não têm nem H nem OH, né? Então, e eles nem têm eletronegatividade, né? Eles nem são ácido nem base, né? Ou seja, eles são neutros. Então, ele tem todas as características de um sal, né? Justamente é um sal. E além de ser um sal, né, ele tem chumbo, o que já descarta de cara, né? Ou seja, ele nem é uma base de Bronsted-Lowry, e além de não ser uma base de Bronsted-Lowry, ele ainda é altamente tóxico, né? Então, definitivamente não vai ser o PbCl. Nossa terceira substância, o KNO2. O KNO2, ele é interessante porque ele, de fato, né, vai reagir com H2, com o H+ do ambiente, né? Então a gente ficaria, né, com mais ou menos isso daqui, né? KNO2 menos mais H2 mais o H+, né? Isso daqui vai gerar o HNO2, perfeito? O problema é que esse HNO2, ele de fato, né? Então, assim, primeiro de tudo, né? Com base nisso, a gente vê que ele reage de fato com H+.
Se ele reage de fato com H+, ele de fato é uma base de Bronsted-Lowry, perfeito? Ele gera aqui um ácido conjugado, né? Ou seja, ele de fato é uma base de Bronsted-Lowry. O problema é que esse produto, né, que é o HNO2, ele é muito problemático, tá? O HNO2, ele vai gerar uma série de problemas para o meio ambiente, como por exemplo a questão da eutrofização, né? Por quê? Porque tem justamente o N, né? Tem o nitrogênio. E a eutrofização, ela depende, né, por exemplo, de nitrogênio, de fósforo. Então, ainda mais pelo fato de a gente estar tratando de meios aquosos, né, ambientes marítimos, o fato de ter o nitrogênio, né, favorece muito a eutrofização, que é um problema muito grande para esses ambientes marítimos, né? Então, o KNO2 não vai ser uma boa escolha para a gente, perfeito? Embora seja uma base de Bronsted-Lowry, ela tem um impacto negativo para o meio ambiente, que é essa questão da eutrofização, perfeito? Então, vamos lá. Além disso, pode gerar chuva ácida também, né? A nossa quarta substância, né, que o SO3, ela nem é uma base, né? Ela é um ácido, né? Então não faz sentido. O SO3 ele tem caráter ácido, então já de cara a gente eliminaria, né? Ele não é uma base de Bronsted-Lowry. Por fim, sobra só a última substância, que é a quinta, né? Que é o NaCN. E ela de fato vai ser uma base de Bronsted-Lowry, porque se a gente acrescentar o H+, o que vai acontecer? O Na, ele fica posto de lado, né? Então o Na fica aqui, e a gente vai ter o Cn-, né? E o Cn- ele vai reagir com H+, gerando, né, o HCN. O problema é que o HCN ele é altamente problemático, porque ele é propriamente, na verdade, né, o ácido cianídrico. E o ácido cianídrico ele é altamente problemático, porque o ácido cianídrico ele basicamente mata a vida, né? Ele destrói, ele é altamente corrosivo, né? Ele é tóxico pra caramba. Então, o ácido cianídrico ele é bastante problemático para o ambiente, embora o NaCN ele seja uma base, né? Uma base de Bronsted-Lowry, ela é altamente problemática porque ela gera o ácido cianídrico, que é altamente corrosiva, né? Que é altamente tóxica e, portanto, problemática para a gente, perfeito? Então, a gente vai eliminar também a substância 5, perfeito? Então, a única substância que nos resta, né, a única substância que é uma base de Bronsted-Lowry e que não causa muitos impactos negativos para o ambiente é justamente o NaOH, que é a nossa resolução, né? Que é o nosso gabarito, letra A, perfeito? Bom, a nossa próxima questão, uma questão aqui envolvendo uma estequiometria, uma questão que vai ter uma reação de transesterificação, em que eu vou utilizar, né, óleo de soja para gerar biodiesel, perfeito? Então ele dá para a gente essa reação em que 1 mol de óleo de soja gera 3 mols de biodiesel, e ele quer saber o rendimento do biodiesel nessa reação, perfeito? Por quê? Porque ele vai dar para a gente aqui, né, que 88,4 gramas desse óleo de soja geraram, nessa questão aqui, né, 75,48 gramas de biodiesel. Perfeito? Esse daqui é o rendimento que a gente teve na questão, né, no contexto aqui da questão, fazendo a transesterificação na vida real, né, ele obteve isso. Certo? E ele quer saber qual que é o rendimento, qual que foi o rendimento dessa operação aqui que a gente fez, né? Ou seja, da gente produzir, né, a partir de 88,4 gramas de óleo de soja, a gente ter produzido 75,48 gramas de biodiesel. Perfeito? Então a gente quer saber o rendimento dessa reação aqui, do óleo de soja para os 75,48 gramas de biodiesel que foram produzidos nessa reação, né, nesse rendimento aqui ilustrado pelo gráfico. Perfeito? Como que eu descubro isso? Como que eu descubro qual que é o rendimento aqui? Para a gente calcular o rendimento, a gente precisa saber quanto que seria o rendimento máximo dessa reação, ou seja, o rendimento caso ele fosse 100%, né? Nesse caso aqui, o rendimento não é 100%, né? Tanto é que nenhuma das alternativas aqui ele é 100%, ou seja, esse rendimento aqui ele foi menor do que o rendimento ideal, né? Geralmente, quando a gente faz esses rendimentos,
essas reações na vida real sempre tem alguma perda, né? Então a gente sempre vai ter um rendimento inferior a 100%. Perfeito? Mas então a gente precisa calcular qual que é o rendimento ideal dessa operação aqui. Como que a gente descobre isso? Bom, a questão deu pra gente as massas molares, tá? A massa molar do óleo de soja, né, 1 mol de óleo de soja, tem 884 gramas. Perfeito? A questão deu pra gente aqui embaixo, perfeito? Ou seja, como a gente tem 1 mol, né, então vai ser 884 gramas. E na reação são 884 gramas, ou seja, 1 mol de óleo de soja, produzindo 3 mols de biodiesel. A gente também sabe, né, quanto que tem 1 mol de biodiesel, quanto que pesa, né, qual que é a massa molar de 1 mol de biodiesel, perfeito? Como são 3 mols, é só a gente multiplicar esse valor por 3, né? Então, vai ser 296 vezes 3. 296 vezes 3 é 888 gramas. Perfeito? Então, esse daqui é o rendimento ideal, tá? Esquece, por enquanto, essa parte aqui de cima. Essa reação aqui, que foi a reação que aconteceu do contexto da questão, né? Que, de fato, rolou lá no processo aqui dessa indústria. Esquece isso por um momento. Vamos focar na reação ideal, né? Na reação com rendimento 100%, que é essa daqui. Perfeito? Então a gente tem essa daqui é a nossa reação ideal, com rendimento 100%. Né? A gente precisa calcular, né, essa reação. Vamos pegar essa reação aqui, né, que tem um rendimento inferior a 100%, que a gente não sabe qual que é o rendimento, que é justamente o que a gente quer descobrir, né? E a gente vai pegar ela e vamos fazer ela como se ela tivesse tido 100% de aproveitamento, ou seja, tivesse 100% de rendimento. Para a gente descobrir isso, né, é só a gente fazer a regra de 3 dessa relação aqui. Né? Percebam que daqui para cá eu dividi por 10. Né? Então eu só desloquei a vírgula que estava aqui para cá. Né? Então, ou seja, eu só passei a vírgula um pouco para trás. Perfeito? Então esse valor de x aqui, ele vai ser 88,8. Perfeito? Então é só eu passar a vírgula para trás. Ou seja, caso essa reação, né, tivesse um rendimento ideal, deveriam ter sido produzidos 88,8 gramas de biodiesel. Mas a gente viu, né, que na realidade só houve uma produção de 75,48 gramas. Perfeito? Então aqui a gente já encontrou os valores que a gente precisava. Né? A gente encontrou quanto que é o valor em 100%, que é esse valor aqui, né? Isso aqui é 100%. E a gente tem aqui o valor do rendimento X%, que a gente não sabe, né? Que é justamente o que a gente quer descobrir. Perfeito? Agora é bem tranquilo, é só a gente fazer porcentagem. Por quê? Porque a gente tem os valores, né? A gente tem que 100% 88,8, né, gramas. Isso daqui equivale a 100% da produção. Né? E a gente tem 75,48 gramas. Né? Que foi o que de fato foi produzido, né? Que foi o rendimento real dessa reação aqui no contexto da questão. Perfeito? Então a gente vai simplesmente aqui fazer uma regra de 3 para encontrar esse valor aqui de x. Perfeito? Então aqui, né? 75,48 vezes 100 vai dar 7.548 dividido por 888. Né? Eu vou ter que acrescentar o zero aqui para passar essa vírgula para cá. Perfeito? E fazendo essa divisão a gente vai encontrar 85. Perfeito? Então, o nosso rendimento foi de 85%. Tá? Eu confesso que assim, é uma questão que é um pouco complicada até de explicar, né? Então eu recomendo que, caso você não tenha entendido muito bem, recomendo você dar uma olhada no conteúdo de rendimento, tá? Como que funciona uma estequiometria de uma reação quando o rendimento, com base no rendimento dela, né? Talvez facilite um pouco o entendimento dessa questão. Mas é basicamente calcular a estequiometria dessa questão, né? A questão exigia basicamente a gente calcular a estequiometria dela com base no rendimento, né? Então era bem tranquilo, era só fazer regra de 3 e relação estequiométrica, né? Que é, no fundo, uma regra de 3 também. Depois a gente fazia outra regra de 3 nessa porcentagem aqui para encontrar o rendimento final. Perfeito? Então é isso aí. A parte complicada, né, dessa questão é mais um entendimento propriamente, né? Basicamente você entender que você teria que fazer essas regras de 3. Né? A parte mecânica é bem tranquila, né? Só fazer regra de 3. Bom, então é isso. Nosso gabarito, letra E. Bom, nossa próxima questão é uma questão que diz mais respeito ao ciclo do nitrogênio propriamente do que exatamente ao tratamento de efluência.
à primeira vista, né, se você ler a questão aqui, todo o texto da questão, você vai pensar, pô, é uma questão de tratamento de efluentes. De fato é, mas é uma questão que vai muito mais depender dos conhecimentos de ciclo do nitrogênio do que propriamente de tratamento de efluentes, tá? O contexto da questão, de fato, é o tratamento de efluentes. Então a gente tem aqui, né, essa estação de tratamento de efluentes que tem dois processos, né, duas operações de tratamento de efluente. A operação 1, que tem certas eficiências, e a operação 2, que tem diferentes eficiências em relação à operação 1. A operação 1, ela é melhor em remover o nitrogênio, tá? Porém, ela é inferior à operação 2 em remover a matéria orgânica e o fósforo. Ou seja, a operação 2, ela é melhor em tudo, exceto na eficiência de remover o nitrogênio, de realizar a desnitrificação. E aqui que vai entrar o aspecto do ciclo do nitrogênio que eu já vou tocar a seguir. Bom, o comando da questão diz o que pra gente? Ele diz o seguinte, né? Para minimizar o impacto ambiental do efluente final produzido por meio da operação 2, em comparação à operação 1, podem se aplicar. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer reduzir o impacto ambiental da operação 2 em relação à operação 1. Ou seja, ele quer pegar aquilo que há de bom na operação 2 e aquilo que há de mal também na operação 2, né? Ele quer pegar aquilo que está ruim na operação 2, que é justamente essa eficiência da remoção de nitrogênio, né? Em que a operação 2 ela é pior do que a operação 1, e ele quer melhorar esse aspecto. Ou seja, ele quer justamente minimizar os impactos, né? Ele quer aumentar a eficiência ao máximo da operação 2 para gerar o menor impacto ambiental possível nesse tratamento do efluente final, perfeito? Como a gente viu, a única coisa que a operação 2 ela é pior do que a operação 1, em comparação à operação 1, é justamente o aspecto do nitrogênio. Ou seja, para a gente minimizar esse impacto ambiental, a gente vai precisar de algo que vise a melhorar especificamente a eficiência da remoção do nitrogênio total, que é o único aspecto, né, em que a operação 2 ela é pior do que a operação 1. Ou seja, a gente precisa melhorar essa eficiência da remoção de nitrogênio total na operação 2. E aí que agora vai entrar o aspecto do ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque reparem que a questão especificou para a gente, e aqui que é o grande ponto, na verdade, da questão, que a eficiência da remoção do nitrogênio total é um aspecto que trabalha com a desnitrificação. E aí que a gente precisava conhecer o ciclo do nitrogênio. Porque conhecendo o ciclo do nitrogênio, a gente conheceria o que é a desnitrificação. O que é a desnitrificação? A desnitrificação ela é o final do ciclo do nitrogênio. É o momento, né, em que os nitratos, né, o NO3, eles são convertidos pelas bactérias desnitrificantes em nitrogênio, em gás nitrogênio, né, que é jogado aqui de volta para a atmosfera. Né? Então, justamente essa reação aqui, né, em que os nitratos reagem com essas bactérias nitrificantes, formando o N2, né, o gás nitrogênio, que volta para a atmosfera. Perfeito? Essa é a reação de desnitrificação. Qual que é? É justamente o NO3 virando N2. Perfeito? É essa reação aqui. É a reação final que fecha justamente, né, esse ciclo do nitrogênio. E, como a gente viu, né, isso se dá pela ação de quê? De micro-organismos, das bactérias desnitrificantes. Né? Que é o que a questão lá está falando para a gente. Né? Ou seja, pra gente, como a gente quer potencializar essa operação 2, a gente quer potencializar justamente esse aspecto da desnitrificação, que é o único aspecto em que a operação 2 ela é pior do que a operação 1, que é justamente esse aspecto da desnitrificação. E para a gente melhorar a desnitrificação, para a gente melhorar esse processo de desnitrificação de NO3 para N2, o que a gente usa? A gente usa os micro-organismos, né? As bactérias desnitrificantes. Que é o que a letra A está falando para a gente. Né? Ou seja, para a gente melhorar o processo da operação 2, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas bactérias desnitrificantes, que vão auxiliar, né, vão potencializar ainda mais a eficiência dessa operação 2. Né? Que é o que a gente que é contemplado aqui na letra A. Né? Ou seja, para melhorar essa operação 2, a gente vai usar micro-organismos redutores, que são as bactérias desnitrificantes, que vão converter os nitratos em gás nitrogênio, né? Ou seja, que vão realizar a desnitrificação. Perfeito? Que é aí, portanto, a nossa letra A. Vamos dar uma olhada por que as outras alternativas não fazem sentido, tá? Vou até apagar isso aqui para liberar um espaço. A letra B ela fala o seguinte: cátions metálicos que permitem aumentar a solubilidade dos nitratos. Aumentar a solubilidade dos nitratos não faz a desnitrificação. A gente está querendo justamente melhorar
a eficiência da remoção de nitrogênio total. Ou seja, a gente quer realizar a desnitrificação. E aumentar a solubilidade dos nitratos não contribui para a desnitrificação, para a reação de desnitrificação que eu mostrei anteriormente. Então, a letra B não faz sentido, tá? Porque ela está falando de aumentar a solubilidade, mas a gente não quer aumentar a solubilidade dos nitratos, a gente quer justamente remover esses nitratos através da desnitrificação, perfeito? O próprio nome é desnitrificação, né? Ou seja, remover esses nitratos, né? Transformar esses nitratos em outra coisa, que é justamente o gás nitrogênio. A letra C, sequências de meios filtrantes para ampliar a remoção de fosfatos solúveis. Não, a gente não quer melhorar os fosfatos, né? A operação 2 ela já é muito boa em fazer essa desfosfatação, né? Ou seja, ela já funciona muito bem, ela tem um índice muito boa em relação à operação 1, né? Ou seja, a operação 2 ela é bem melhor do que a operação 1 nessa desfosfatação, né? Ou seja, a gente não precisa melhorar esse aspecto. A operação 2 já ela é muito boa em fazer isso. O aspecto principal, como eu mostrei para vocês, é justamente o aspecto da eficiência do nitrogênio, tá? Então a gente precisava analisar as alternativas buscando aquela que falava sobre nitrogênio especificamente. Letra D. Bactérias aglutinantes que permitam ampliar a remoção de matéria orgânica. Não, o aspecto da matéria orgânica está muito bom já, 95%, é quase 100%, né? Então está muito bom já. Inclusive é superior à da operação 1, né? Então não faz sentido nenhum essa letra D. Letra E. Agentes oxidantes que permitam favorecer a remoção simultânea de nitratos e fosfatos. Bom, agentes oxidantes não fazem desnitrificação, né? Agentes, na verdade, eles podem até fazer, mas eles não são o meio mais eficaz de realizar isso. O meio mais eficaz de realizar a desnitrificação, né, de acelerar esse processo, de aumentar a eficiência dessa desnitrificação, é justamente usar as bactérias desnitrificantes, né, que acontece lá no ciclo do nitrogênio. Ou seja, são justamente esses micro-organismos redutores, né? A gente precisa realizar justamente a redução, né, e não a oxidação. E por isso que a letra E não vai resolver o nosso problema, né? Perfeito? Então a letra A é a única que faz sentido. É o nosso gabarito. Perfeito? Vamos para a próxima. A nossa próxima questão é uma questão que vai envolver matriz energética. Uma questão bem tranquila, envolvendo a matriz energética nuclear. Perfeito? Então ele vai dar um textinho aqui pra gente, falando da matriz energética nuclear. Que é o seguinte, né? Com o agravamento das mudanças climáticas e a urgência por transição energética eficiente, a aceitação crescente dos projetos nucleares por comunidades ao redor do mundo marca uma transformação no debate energético. A energia nuclear é recebida com resistência devido a preocupações sobre acidentes e resíduos, né? Então, o que ele está falando para a gente, né? Aí ele segue, né? No entanto, a percepção está mudando à medida que a tecnologia evolui e os benefícios ambientais e econômicos tornam-se mais evidentes. Essa abertura é impulsionada pela conscientização sobre os benefícios da energia nuclear na luta contra o aquecimento global. Por quê, né? Porque se a gente pega os combustíveis fósseis, né, que são um dos principais meios a principal matriz energética atual, né? Qual que é o grande problema deles? É justamente gerar gases de efeito estufa. Então a nossa matriz energética atual ela é muito suja, ela produz gases muito poluentes, né, que contribuem para o aquecimento global, como a própria questão citou para a gente. E isso compromete muito a saúde do planeta, né? Isso agrava as mudanças climáticas, agrava o próprio aquecimento global que vai ferrar com o planeta, né? Então, a gente precisa buscar justamente, né, matrizes energéticas, como a própria matriz nuclear, que sejam mais limpas, que produzam menos poluentes, né? E, nesse sentido, a matriz nuclear é muito boa. Por quê? Porque a matriz nuclear ela não produz esses gases poluentes, ela não produz gases de efeito estufa, por exemplo. Então ela é muito mais eficiente, ela é muito mais limpa do que, por exemplo, os combustíveis fósseis. O grande problema da energia nuclear são os acidentes, né? Porque para você realizar, né, as usinas nucleares, você precisa ter um estado de segurança nessas usinas muito forte, né? Para evitar acidentes, como por exemplo o acidente de Chernobyl, né? Que se isso acontecer, causa um impacto muito forte, né? Muito problemático para o ambiente, claro. Mas se a gente conseguir realizar, né, essas usinas nucleares evitando ao máximo, né, esses acidentes, né, sem deixar margem de erro, né, para esses acidentes, a usina nuclear vai ser muito boa, porque ela produz uma energia limpa, né, e a gente não vai estar prejudicando aí o meio ambiente. Então esse é o principal benefício da energia nuclear, né? A energia limpa. E conforme esses acidentes, né, foram acontecendo,
É claro que a gente desenvolveu novas técnicas e novos processos justamente para evitar esses acidentes. Então, as usinas nucleares de hoje em dia, elas, em relação a antigamente, são muito mais seguras, né? A gente desenvolveu uma série de tecnologias e uma série de protocolos que justamente deixa as usinas nucleares cada vez mais seguras. Então, a partir do momento que as usinas nucleares estão cada vez mais seguras, né, de modo a evitar esses acidentes nucleares, a usina nuclear ela fica muito mais segura. E se ela fica muito mais segura, fica muito mais benéfico usar dela, né? Porque o único malefício da usina nuclear são justamente esses riscos dos acidentes. Se a gente remove esses riscos, se a gente remove esses possíveis acidentes, a usina nuclear vai ser muito boa, porque ela produz a energia limpa, né, sem poluentes, que é o principal benefício dela. Então, o comando pergunta pra gente, né, a mudança de percepção acerca dessa matriz energética ocorre, pois ela permite o quê? Permite a implementação e operação de baixo custo? Não, né, a usina nuclear é muito caro. Pelo próprio princípio, né, de usar radioatividade, né? Então a gente precisa ter protocolos de segurança muito fortes e isso vai exigir um custo muito alto, né? Então a gente vai precisar de operação tanto tecnológica para fazer, né, esse bombardeamento radioativo. A gente vai precisar de uma operação muito técnica, né? Não é qualquer Zé ninguém que vai conseguir produzir energia nuclear, né? Então a gente precisa de profissionais bastante técnicos. E além disso, a gente vai precisar gastar muito, né, com os próprios materiais radioativos e também com a própria operação de segurança, né? Então, a usina nuclear ela gasta bastante. Perfeito? Em vários aspectos. Ou seja, definitivamente ela não é uma operação de baixo custo. Letra B. Rápida implantação de usinas de pequeno porte. Não, né? Pelas próprias características que eu citei anteriormente, né, a usina nuclear ela demanda um processo lento, né? Um processo que é caro e, portanto, lento, e também um processo que precisa necessariamente ser lento para ser seguro, né? Se você faz uma usina do dia para a noite, né, você vai correr uma série de riscos que não são desejáveis, que podem criar uma série de malefícios para o ambiente, né? Então, letra C. Impacto térmico reduzido em ambientes aquáticos. Não. Um dos malefícios das usinas nucleares são justamente o fato dela usar o aquecimento, né, e tudo mais, e isso impacta os ambientes aquáticos, né? Então, não, o impacto térmico não é um impacto reduzido, tá? As usinas nucleares têm esse sério problema aí. Perfeito? Letra D, baixa emissão de gases causadores do efeito estufa. Exatamente, né? E detalhe, né? O texto ele fala especificamente pra gente do aquecimento global, né? E aquecimento global tá diretamente ligado, né, com gases de efeito estufa, né? Com o efeito estufa. O aquecimento global ele é causado pelo efeito estufa. Então, assim, tava muito na cara aqui pra gente, né, que o principal benefício das usinas nucleares é justamente pelo fato dela produzir energia limpa, né? Dela produzir energia que não produz gases de efeito estufa, né? Principalmente porque o texto está ressaltando esse aspecto aí do aquecimento global, perfeito? E pelo fato da energia ser limpa, né? Então tava bem tranquilo aqui de reconhecer a letra D. Letra E diz o seguinte: reprocessamento de resíduos radioativos de maior valor econômico. Não, né? Esse não é o principal benefício dela. Na verdade, os resíduos radioativos eles são outro problema das usinas nucleares, né? Porque pelo fato deles serem radioativos, né, eles não podem ser depositados alheiamente no ambiente, né? Então eles têm que ser tratados e eles precisam ser armazenados de forma bastante segura, né? Isso envolve um certo gasto a mais, né? Um certo problema, uma certa problemática a mais para esse tipo de geração energética. Então isso não é um benefício propriamente da energia nuclear. O grande benefício da energia nuclear é justamente esse, de ser uma energia que emite pouco gás de efeito estufa, ou seja, ela é uma energia muito limpa, perfeito? Então é justamente isso que está dizendo a letra D, que é o nosso gabarito. Perfeito? Então vamos para a próxima. Nossa próxima questão é uma questão aqui super tranquila, tá? Uma questão sobre função orgânica, tá? Ele dá pra gente aqui quatro substâncias diferentes e ele quer, né, que a gente encontre, né, qual que é a função orgânica que está presente em todos esses contaminantes aí, perfeito? Que ele deu aí no contexto da questão, tá? O que a gente tem de opção, tá? A gente tem o álcool, né? O álcool que é basicamente OH, né? A gente tem a acetona, que é isso daqui, né? Isso aqui é acetona. A gente tem o aldeído, que é assim.
E a gente tem o hidrocarboneto. Esse carboneto, enfim, ele é só uma sequência, né, de uma cadeia carbônica, né, e tal, com carbono ligado ao hidrogênio. Seria mais ou menos isso. Um exemplo, né, de um hidrocarboneto. E a gente tem o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, vou desenhar ele aqui em cima, é esse daqui. Tá? Então a gente tem aí todas as funções orgânicas que a questão citou pra gente. Esse aqui é o ácido carboxílico, esse aqui é o hidrocarboneto, esse aqui é o aldeído, esse aqui é o álcool e esse aqui é a acetona. Então, sabendo disso, fica muito tranquilo acertar a questão. Né? Muitas pessoas podem ter marcado a acetona, né, ido direto aqui na acetona e errado a questão, né, porque parece realmente que seja uma acetona. Porque a gente tem uma cadeia carbônica, né, e de repente a gente tem uma carbonila aqui, né, característica da acetona. Mas acabaria errando, porque a pessoa que fizesse isso, né, esquece que aqui tem um hidrogênio, né, tem uma ligação de hidrogênio que fica implícita aqui nesse esquema. Né. Então a gente tem aqui, na verdade, um aldeído. Né. A gente tem uma acetona ligada ao hidrogênio, diretamente ao hidrogênio, né, que é justamente o aldeído. Né. Portanto, letra C. Uma questão puramente que você precisava saber, né, as funções orgânicas. Não exigia muito raciocínio, era simplesmente identificar, bater o olho e acertar a questão. Né. E, claro, tomar esse cuidado aí com essa pegadinha do esquema. Né. Bom, nossa próxima questão é uma questão envolvendo a problemática da destilação fracionada. Né. A destilação fracionada é um processo de separação de substâncias utilizando a diferença do ponto de ebulição delas. Né. Então, o ponto de ebulição é aquilo que é fundamental na destilação fracionada. Né. E o principal exemplo de destilação fracionada é justamente o petróleo. Né. A gente pega o petróleo bruto, submete ele ao aquecimento lento, né, e fracionado, de modo que, usando os diferentes pontos, né, de ebulição das substâncias que compõem a mistura do petróleo bruto, a gente vai separar essas diferentes substâncias por meio do ponto de ebulição dela. Né. Então eu pego o petróleo bruto, né, que é a mistura dessas várias substâncias, desses vários combustíveis, eu vou aquecendo ele lentamente, ou seja, eu vou aumentando a temperatura, né, e conforme eu aqueço ele, as diferentes substâncias, né, elas vão evaporando, né, e vão sendo separadas, elas vão saindo do petróleo bruto segundo a diferença de ponto de ebulição dela. Né. Então, a destilação fracionada é justamente isso. Né. Você destilar, ou seja, você separar as misturas por meio do ponto de ebulição dela fracionadamente, né, lentamente. E aí, no contexto da questão, né, em um caso de uma falha na coluna de fracionamento que cause a elevação da temperatura nas suas regiões inferiores, a consequência será. Ou seja, a questão está tratando para a gente de um problema no fracionamento dessa elevação da temperatura. Ou seja, como o petróleo, né, bruto, ele é separado justamente por meio da destilação usando o ponto de ebulição, eu vou precisar aquecer, né, ele de forma lenta, né, para fracionar muito bem. Qual que vai ser o principal impacto de eu elevar essa temperatura bruscamente, né, sem fracionar muito bem? O que vai acontecer é que vai haver uma mistura. Né? Então, pelo fato a destilação fracionada, né, pelo próprio nome diz, ela é fracionada. Ela precisa ser um processo muito bem dividido, um processo muito bem lento, né, um processo que consiga separar muito bem. Porque ele usa os pontos de ebulição. Então, vocês percebam, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o betume, né, na própria imagem. Né? Ele tem 350 graus. Né? Ele precisa ser submetido a 350 graus para ele ser separado. O óleo lubrificante, de 300 a 350. Então eu tenho que fazer pequenas variações de temperatura para conseguir separar muito bem essas substâncias do petróleo bruto. Agora, se eu faço isso de uma vez, algumas substâncias elas vão ficar misturadas, porque eu não vou conseguir separar ela muito bem. Né? Eu vou fazer muito rápido o processo, de modo que vai acabar misturando uma substância com a outra. Então vai haver uma contaminação. Né? Isso vai gerar um grave problema. Por quê? Porque, por exemplo, é como se você chegasse para comprar gasolina no posto, né? E junto com a gasolina viesse misturado o óleo diesel. Isso é um problemaço, porque a gasolina misturada com óleo diesel ela é problemática, ela não serve muito bem. Né? Ela dá problema no combustível. Né? Não é muito bom você usar uma mistura de gasolina com óleo diesel. Isso vai dar problema no carro. Isso vai dar problema no desempenho do combustível. Né? Isso é problemático para o produtor, né? Porque, obviamente, ele vai tomar prejuízo nisso. Ele vai tomar prejuízo nisso justamente porque ele vai estar ofertando uma coisa misturada, né? Contaminada. Certo? Então, o grande problema é justamente
econômico, no sentido de que o produtor ele vai tomar um prejuízo justamente porque ele vai estar ofertando um produto contaminado, né? E ele vai ter que gastar muito mais agora para refinar de novo esse produto, né? Então, imagina, né? Se houve esse problema aí da falha do fracionamento, agora ele vai ter que fracionar de novo para conseguir resolver esse problema, né? Ou seja, ele vai gastar mais dinheiro ainda. Ele vai tomar prejuízo para conseguir separar muito bem essa gasolina, né? Para conseguir atender os níveis de qualidade necessários para comercializar essa gasolina. Então, ele vai ter um gasto muito maior, né? Se ele tiver esse problema aí no fracionamento, né? Porque vai haver a contaminação dos produtos, que é justamente o que está falando a letra D, né? Perfeito? Então é isso aí, letra D, o nosso gabarito. A próxima questão, a questão 111, é uma questão que vai falar sobre extração por solvente. Tá? Então ele dá um contexto aqui de terras rasas, em que há exploração de minérios, né? Nessas áreas de vulcão, nas terras raras, e ele usa, né, esse material extraído, né, ele passa por um processo aí de beneficiamento, né, britagem e moagem, para concentrar, né, esse material. Só que ele ressalta muito aqui no texto, né, a etapa mais desafiadora, que é a extração por solventes, para isolar os elementos que são quimicamente semelhantes. Então, um dos processos aí, né, desse processo de terras raras, aí, de extração desses minérios nessas terras raras aí, desse vulcão, é justamente a extração por solventes, né, para isolar os elementos aí desses minérios. E aí ele ressalta, né, para cada tonelada de argila que é processada com ácido e sulfato de amônio, só 1 quilo é retirado. Ou seja, a gente precisa usar 1 tonelada de argila, né, processando isso com ácido e sulfato para retirar só 1 quilo. Né? Então é um processo muito difícil, né, um processo bastante complicado. Por isso que ele ressalta, né, que é justamente a etapa mais desafiadora. O processo de extração e reabilitação ocorre de forma contínua em um sistema chamado de backfill, no qual a terra já processada retorna para as áreas mineradas. Segundo ambientalistas, não há garantia que essa terra que é processada quimicamente não gerará impactos no seu retorno. Ou seja, é um problema. Por quê? Há um grande problema aqui, né? E isso que o comando vai falar pra gente, né? A preocupação dos ambientalistas acerca do processo extrativo das terras raras é justificada porque o que acontece, né? Se a gente vai usar solventes químicos, né, a gente vai reagir a essa terra, né, com esses extratores aí, né, com esses solventes, e esses solventes, né, ele inclusive diz, né, que são ácidos, né, que são sulfato de amônio e tal, ou seja, são substâncias ácidas, isso vai mudar diretamente, né, isso vai afetar diretamente a composição química do solo, né? Então a gente vai estar afetando diretamente a composição química do solo. Composição química. E ninguém garante que esse processo, por ser justamente um processo muito difícil, ninguém garante que quando a gente fizer esse processo aqui de backfill, que eles citam, que esse processo vai ser 100% eficiente. Ou seja, a gente corre o risco, né, de, usando essa extração por solventes, acabar contaminando esse solo, e no processo de backfill, né, de voltar essa composição, em vez de reabilitar adequadamente esse solo, a gente voltar nesse processo de backfill com um solo com uma composição química diferente, com uma composição química desfavorável, né, contaminada, que vai prejudicar o meio ambiente, né? Pode ser ácido, né? Enfim, pode gerar uma série de problemas aí para o solo, né? Então vamos eliminar aqui Então, com base nisso, né, a gente já consegue eliminar várias alternativas, inclusive encontrar a resposta correta. A letra A e a letra B não fazem sentido, porque ela fala sobre processo de moagem e compactação, né, que são processos físicos. A britagem e a moagem, né, que ele cita aqui no começo, são processos físicos, não tem nada a ver com esse aspecto químico aí da extração por solventes, não tem nada a ver com a problemática real aqui do problema, né? Principalmente porque a própria questão, o próprio texto ressalta, né, que segundo os ambientalistas não há garantia que essa terra, que é processada quimicamente, não gerará impactos no seu retorno, ou seja, é um processo químico e não físico. Britagem e moagem são aspectos físicos, né? São processamentos físicos, de compactação, moagem e tudo mais. Processamento com ácido é um processo químico que pode acumular partículas magnéticas no solo. Ok, o processamento com ácido pode ser prejudicial, né? Pode prejudicar a composição química do solo.
O problema é ele dizer que isso acumula partículas magnéticas no solo, né? Acumular partículas magnéticas não tem muito a ver com prejudicar o ambiente ou com prejudicar a qualidade da composição química do solo, né? Tanto é que a gente faz, né, várias questões e nunca é cobrado esse aspecto de magnetismo no solo, né? Não é um aspecto que faz sentido nesse sentido aí da composição química, da qualidade do solo, né? Não faz sentido, né? Então o que estraga mesmo é esse final, né? Quando ele diz partículas magnéticas no solo. Tratamento com solventes é um processo químico que pode alterar a densidade do solo. Não, o processo químico ele altera propriedades químicas. A densidade é uma propriedade física, né? Então, ainda que o que gera, né, alteramento de densidade é geralmente a porosidade do solo e tudo mais, né? Compactação, que são aspectos físicos, né? São aspectos físicos. Mas a gente está realizando uma mudança de extração por solventes, né? Ou seja, a gente está mudando a composição química direta da coisa, né? Então há uma diferença, é um processo químico, tá? Processo que vai gerar consequências químicas. Que é justamente o que a letra E fala, né? Extração pode gerar rejeitos com solventes remanescentes que serão devolvidos ao ambiente. Ou seja, a extração e a reabilitação ambiental, né, nesse processo de backfill, ela pode ser ineficiente. E se ela for ineficiente, ela vai acumular junto com ela, né, esses solventes remanescentes. Pode ser o ácido, pode ser o sulfato de amônio. Isso pode gerar problemas na composição química do solo, porque pode deixar o solo mais ácido, por exemplo, né? Então, isso vai impactar diretamente a saúde daquele solo, né? Então, o problema é justamente da composição química, né? Do aspecto químico, da acidez do solo, do pH, enfim, de solventes remanescentes que vão estar ali sendo devolvidos junto com a terra, né? Então, o grande problema é justamente a composição química. Era saber distinguir aqui o que é o processo físico, o que é o processo químico, e reparar principalmente que o problema era fundamentalmente um problema químico, um problema de composição química do solo, e não um problema físico, perfeito? Então é isso aí. Letra E é o nosso gabarito. Bom, nossa próxima questão é uma questão de separação de misturas, né? Que novamente a gente tem uma mistura, uma separação, né, envolvendo grãos, tá? Então a gente tem uma empresa aí de grãos e ela quer, né, separar impurezas contidas nesses grãos aí, como fragmentos de casca, pequenas pedras, né, grãos quebrados, enfim, usa variados, né? Ele vai usar, né, ele descreve aqui pra gente 5 procedimentos para separar, né, para justamente filtrar aí para remover essas impurezas, perfeito? Ele quer saber, né, qual desses procedimentos aqui vai ser o mais adequado aí para fazer essa filtração, entre aspas, né, para remover essas impurezas. Perfeito? Bom, a primeira delas é utilizar peneiras com áreas de diferentes tamanhos para reter as impurezas, que é um ótimo método. Por quê? Porque a gente tem aí, né, fragmentos de casca, a gente tem pequenas pedras, grãos quebrados. Enfim, se a gente usa filtros, né, filtra as peneiras, né, a gente usa esse filtro, né, essas peneiras, que são como se fosse uma espécie de filtração, entre aspas, né, com diferentes malhas de diferentes tamanhos. A peneiração, né, utilizando essas diferentes peneiros com diferentes tamanhos, né, a gente consegue filtrar muito bem essas impurezas pelos tamanhos delas, né, usando malhas de peneiros diferentes, com diferentes tamanhos, né, como o próprio texto diz pra gente. Então a gente consegue separar muito bem o tamanho das impurezas que a gente quer selecionar, né, de modo que fica muito bom, né, pra gente filtrar especificamente essas, como por exemplo, né, fragmentos de casca, pequenas pedras, grão quebrados, que são coisas pequenas, né, então a gente consegue selecionar utilizando essas peneiras para fazer essa filtração. A 2 diz o seguinte, né, adicionar solvente orgânico para solubilização das impurezas seguidas de filtração. Solvente orgânico não vai funcionar muito bem, né, porque é fragmento de casca, pequena pedra e grão quebrado, então não vai conseguir solubilizar, não vai dar para você solubilizar essas coisas num solvente orgânico, né, então não faz sentido a 2. 3. Utilizar ímãs para remoção de fragmentos. Também não cola, né? Não faz sentido usar ímã porque não tem nada, por exemplo, fragmento de casca e grãos quebrados não tem nada que o ímã consiga puxar, né? Não tem nada magnético, né? Não tem metal. Então não faz sentido usar o ímã. Utilizar corrente de ar para remover impurezas menos densas. Ok, a casca pode até ser menos densa, né? Mas agora, grãos quebrados e pequenas pedras já não é tão já tem uma densidade maior, né? Então não é uma densidade
tão baixo assim para você conseguir separar, utilizando corrente de ar, né? Então não vai funcionar também, não é um meio muito apropriado utilizar o 4. Aquecer o lote para promover a evaporação das impurezas. Aliás, inclusive eu estou pensando nessa 4, né? Imagina, se você tem uma pedrinha lá no meio dos grãos. Se você utilizar uma corrente de ar muito forte para tirar essa pedrinha, isso vai acabar fazendo também com que os outros grãos saiam voando, né? Então não dá para fazer essa separação mesmo, né? Porque a pedra, né, ela tem uma densidade muito parecida com o próprio grão, né? Então não vai dar para você separar muito bem a pedra do grão, né? Que é justamente o que a gente quer fazer, né? Enfim, a 5. Aquecer o lote para promover a evaporação das impurezas. Então, definitivamente não, né? Esse aqui é com certeza o método mais descabível. Então, a única que sobra, né, o mais eficiente para a gente é o 1, né, que é a letra A. Ou seja, utilizar peneiras com áreas de diferentes tamanhos, que a gente consegue justamente personalizar, entre aspas, né, essas peneiras para filtrar esses fragmentos de cascas, esses avariados aí, né, essas impurezas da forma mais precisa possível, perfeito? Então, dentre todos esses métodos aí que ele nos deu, o 1 é o mais eficiente, né, o que mais vai nos gerar aí um controle de qualidade melhor para esse racionamento aí dos grãos, perfeito? Então vamos para a próxima. Bom, nossa próxima questão, uma questão envolvendo a produção de óxido de cálcio, perfeito? Através do carbonato de cálcio. Bom, é uma questão aqui de equilíbrio químico, então que vai envolver principalmente o princípio de Le Chatelier, né, que é o principal princípio do equilíbrio químico, que diz, né, que quando eu perturbo um equilíbrio químico, a tendência dele é reagir de modo a restabelecer esse equilíbrio químico, perfeito? O que está acontecendo aqui então, né? No caso, a gente tem a formação de óxido de cálcio a partir do carbonato de cálcio, tá? Isso que vai ser uma reação de equilíbrio químico. Então a gente vai ter, né, o carbonato de cálcio reagindo, formando óxido de cálcio, né, que é a cal virgem, a cal viva, o CaO, né? Isso daqui também vai gerar CO2, tá bom? Isso aqui também vai liberar CO2. Então, né, a produção de óxido de cálcio, também conhecido como cal viva, ocorre pela decomposição térmica do carbonato de cálcio encontrando o calcário. Esse processo envolve o aquecimento do calcário. Isso quer dizer que esse processo aqui, ele é endotérmico, tá? Então, o carbonato de cálcio vai precisar absorver calor para realizar essa reação aqui, perfeito? Então, a reação direta é endotérmica, tá? Ok, reação direta endotérmica. Vou ter que colocar aqui para facilitar nossa vida. Sendo que a oxidação dos produtos varia dependendo das condições reacionais. O gráfico ilustra a variação da pressão parcial do produto gasoso dessa reação, né, que é o CO2. Eu coloquei antes aqui, né, mas ele fala, né, o gráfico ilustra a variação da pressão parcial do produto gasoso, né, porque essa decomposição aqui, essa produção, na verdade, ela gera um subproduto, que é o produto gasoso, que ele especifica aqui no gráfico, né, que é o CO2. Ilustra a variação dessa reação em função de uma das condições reacionais, que é a temperatura, perfeito? Deixa eu deletar essa seta aqui para facilitar, para liberar o espaço. Feito, então a gente tem aqui a nossa reação direta, tá? Mas como isso aqui está em um equilíbrio químico, tem a gente vai ter também, né, a reação de volta, né? Ou seja, a reação indireta, que no caso vai ser exotérmica, né? Se a reação direta é endotérmica, a indireta ela é exotérmica. O gráfico ilustra a variação de pressão do produto dessa reação em função de uma dessas condições reacionais. Para aumentar a formação de cal viva, né? Ou seja, do CaO, uma ação eficiente é, letra A, remover constantemente o produto sólido. Não, né? Produto sólido não vai afetar o equilíbrio químico, né? O que afeta principalmente o equilíbrio químico são os gases. Retirar continuamente o produto gasoso. Bom, o que vai acontecer se eu retirar o produto gasoso? Qual que é o produto gasoso? O único produto gasoso aqui que nós temos é o CO2, tá? Inclusive até é importante especificar isso aqui. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Por quê? Porque tanto o óxido de cálcio quanto o carbonato de cálcio, eles são sólidos, tá? Então, eles estão
sólidos. Somente o CO2 ele é gasoso, né? É o produto gasoso que a gente tem. Então ele está falando, retirar continuamente o produto gasoso. Ou seja, eu vou diminuir a concentração de CO2. O que acontece quando eu diminuo a concentração de um produto no equilíbrio químico, né? O que vai acontecer é que, segundo o princípio de Le Chatelier, né, se eu afeto, se eu perturbo um equilíbrio químico, esse equilíbrio químico ele vai reagir de modo que se restaure, né, esse equilíbrio. Então, se eu estou diminuindo o CO2, o que eu vou fazer para restaurar o equilíbrio, né, original, o equilíbrio químico original? Eu vou ter que aumentar o número de CO2, ou seja, a reação ela vai ser deslocada no sentido dos produtos, né? Então ela vai ser deslocada, o equilíbrio químico ele vai ser deslocado para os produtos, justamente para gerar mais CO2, a fim de tentar equilibrar essa redução que eu fiz do CO2, perfeito? Então o equilíbrio químico ele vai se deslocar no sentido dos produtos. E se ele vai se deslocar no sentido dos produtos, ele vai gerar mais cal viva. E portanto, né, para aumentar a formação de cal viva, uma ação eficiente é justamente retirar continuamente o CO2, né, o produto gasoso, que é, portanto, o nosso gabarito. Né? Bom, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra C diz o seguinte, aumentar a pressão parcial de CO2. Deixa eu só apagar isso aqui. Aumentar a pressão parcial de CO2. Ok. Bom, o que aumentar a pressão parcial do CO2 vai fazer? Né? Então, vai fazer com que aumente aqui a pressão parcial do CO2. Isso faz com que, né, toda vez que nós aumentamos a pressão parcial de um produto, ele sempre se desloca sempre que você aumenta a pressão parcial de um equilíbrio químico, ele sempre se desloca na direção naquela direção cujo o volume é menor, tá certo? Então, nesse caso aqui, o volume, no caso, o número de mols, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 1 mol aqui de CaCO3 e aqui a gente tem 1 mol de CaO e 1 mol de CO2. Ou seja, a gente tem mais mols aqui nos produtos. Então, como a gente está aumentando o equilíbrio, ele vai se deslocar em direção àquele local, né? Aquele lado que tiver o menor número de mols. O menor número de mols está aqui no lado esquerdo, ou seja, no lado dos reagentes. E, portanto, ele vai se deslocar a aumentar o CO, né? Que é o que a gente não quer, né? A gente queria aumentar o produto. Ou seja, aumentar a pressão parcial do CO2 é ineficiente nesse caso aqui, perfeito? Para produzir mais cal viva. Então, a letra C não faz sentido porque ela faz o contrário, né? Em vez de ela produzir mais cal viva, ela produz mais carbonato de cálcio. Letra D, diminuir a temperatura reacional. Bom, diminuir a temperatura reacional também não faz sentido. Por quê? Porque diminuir Por quê? Porque justamente o que a gente quer é que ocorra a reação direta, né? E a reação direta ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Ou seja, quanto mais calor tiver, né, quanto maior for a temperatura, melhor, porque assim vai ser absorvido mais calor. E como a reação é endotérmica, ou seja, ela absorve calor, quanto mais calor, né, maior for a temperatura, mais reação direta eu vou ter. Ou seja, se eu diminuir a temperatura reacional, eu vou estar favorecendo a reação indireta. E a reação indireta é justamente a que forma mais carbonato cálcio, que é o que eu não queria. Né? Ou seja, eu queria, na verdade, privilegiar a reação direta, que é endotérmica. Para privilegiar a reação direta, eu deveria aumentar a temperatura reacional e não diminuí-la. Portanto, a letra D está errada também. Letra E. Inserir um catalisador metálico. Bom, o catalisador ele diminui a energia de ativação e ele promove o aumento da velocidade, né, da reação. Mas ele não aumenta a formação de cal viva. Né? Isso é uma grande pegadinha, inclusive. Né? O catalisador ele aumenta a velocidade, mas ele não aumenta a formação, ele não aumenta a concentração da formação. Isso são coisas distintas. Velocidade é diferente de formação. Tá? Então, aumentar a velocidade é diferente de aumentar a formação de algo. Por isso, nossos gabaritos seria a letra B, perfeito? Que é a única aí que condiz com o aumento da formação de cal viva.
A gente tem mais aqui uma questão de ácido base, uma questão envolvendo sal, né, em ânions. É uma questão aqui que, no caso, ele pede, né, que ele fala sobre o uso de ácidos em diversas atividades humanas, né, empregado, e que um deles é empregado na produção de sais que são utilizados como propelentes, porque eles atuam como fortes agentes oxidantes. Tá? Então ele quer um ácido que é utilizado na produção de sais altamente, ou seja, fortemente oxidante. Tá? Então a gente tem um desses ácidos aqui, das cinco alternativas, né? Um deles produz, né, um ânion, né, produz o ânion, né, provê o ânion de um sal, né, porque um sal tem sempre um cátion e um ânion. Né? Então, um desses ácidos aqui, ele tem um ânion na composição dele, que é responsável, né, por produzir um sal que tem alto caráter oxidante. Né? Então, é um ânion que tem um forte caráter oxidante. Como que a gente sabe? Primeiro de tudo, né, na verdade, o que é oxidante? Né? O que é uma substância oxidante? Uma substância oxidante, ou seja, um agente oxidante, né? O agente oxidante, ele é aquele que sofre redução, certo? Então, ele sofre redução. E o que significa sofrer redução? Sofrer redução significa receber elétrons. Ok? Então, ser um agente oxidante significa sofrer redução, que significa receber elétrons. Tá? Então, a gente precisa procurar aqui, dentre esses ácidos das alternativas, qual é aquele que possui um ânion que tenha características oxidantes, ou seja, que vá reduzir, né, que vá receber elétrons. Bom, pra gente, então vamos analisar, né, cada um dessas alternativas aqui. Nossa primeira alternativa, né, o HCl, ele pode ser dividido, né, em H+, que é a parte catiônica, e a parte aniônica, né, vai ser, o ânion dele vai ser justamente o Cl-. Como que eu sei se esse Cl- ele vai reduzir ou se ele vai oxidar? Pelo NOx dele. Qual que é o NOx dele? O NOx dele é -1, né? Porque ele está com um sinalzinho aqui negativo. Né? Então o NOx desse Cl-, desse ânion, é -1. Se é -1, ele vai tender a oxidar, né? Ou seja, ele não vai tender a reduzir. Ou seja, ele é um agente, na verdade, redutor. Né? Então não faz sentido não faz sentido que seja o HCl, né? Porque o HCl não vai ser um agente oxidante. Né? Então ele não pode ser a nossa resposta aqui. A gente precisa encontrar, né, um ânion que tenda a reduzir. O Cl-, ele tende a oxidar, portanto não pode ser o HCl. Perfeito? Vamos para a próxima. HCN. Vamos lá. HCN, vamos separar, né, a parte catiônica da parte aniônica. O cátion é o H+, né? E a parte aniônica vai ser o Cn-. Tá? Então a gente precisa calcular agora o NOx desse HCN. Desse CN, na verdade, né? Desse ânion CN. Bom, aqui, né, o NOx resultante vai ter que ser -1. Tá? Esse nitrogênio aqui provavelmente vai ser -3, né? E o C, né, ele vai ser +2, né? Então, aqui a gente tem, né, talvez, uma possível resposta. Né? A gente tem, já de fato agora, um elemento, o primeiro elemento aqui dessas alternativas que a gente está analisando, que aparece positivo, com NOx positivo. Se ele tem NOx positivo, né, significa que ele vai tender justamente a querer receber elétrons, né, para estabilizar, né, para anular essas cargas positivas, vamos dizer assim, né, para equilibrar essas cargas positivas. Então ele vai de fato tender a reduzir. Então esse C aqui do CN é o primeiro que a gente achou. Mas esse +2 não é um número muito alto, né? Então ele ainda não é forte o suficiente. Então vamos analisar dessas outras alternativas, a gente encontra uma alternativa que tem um NOx maior, né? Que tem um NOx que tenda mais à redução, que seja mais forte, tá? Que seja um oxidante mais forte. Então beleza. Vou até colocar aqui, né? Pra gente memorizar, né? É +2, tá? Então o C aqui, ele é +2, tá? Ele é um dos possíveis aí
uma das possíveis respostas, né? Como a gente quer um agente oxidante forte, a gente precisa procurar aquele que tem o maior NOx possível, né? Que justamente vai ser o agente oxidante mais forte, né? Porque aí ele vai reduzir mais, né? Ele vai tender mais à redução, né? Mais fortemente. Então vamos agora olhar o HClO4. O HClO4, ele vai se separar, né? Em H+, mais ClO4 menos. Perfeito? Agora vamos calcular o NOx disso aqui. Tá? Bom, o NOx, o resultado final vai ter que dar menos 1, né? Porque tem um menos aqui, né? Então o NOx ele não está equilibrado, né? Ele vai ter que dar no final igual a menos 1. E agora, né? A gente sabe o padrão, né? O NOx do oxigênio geralmente sempre é menos 2. Então, como a gente tem 4 oxigênios, vai ser menos 2 vezes 4, que é menos 8. E o valor de Cl, né, a gente não sabe, não é um valor estabelecido, né, geralmente sempre varia. Então, ele vai ser a nossa incógnita aqui na nossa equação. Né? Então, vou jogar esse menos 8 para lá, vai ficar x é igual a mais 7. Ó, mais 7 já é um valor de NOx muito alto. Né? Ele tende muito ele vai ser esse Cl aqui desse ânion ClO4 menos, ele vai tender muito fortemente a reduzir, porque ele tem um NOx muito alto, né? Então ele tá doidinho para receber um elétron para tentar se estabilizar o mais rápido possível, né? Ele tá doidinho para receber elétron aí para tentar estabilizar o máximo possível, porque ele tá muito estável, né? Mais 7 de NOx é muito alto, né? Ou seja, com base nisso a gente já descartaria a letra B, né? Porque a letra D é mais 2, né? E mais 7 é maior do que mais 2, então a gente já eliminaria a letra B. Vamos olhar as outras alternativas. A nossa próxima alternativa é o H3PO4. Perfeito? Que vai ser dividido aqui, né, na parte catiônica e aniônica. Sempre façam esse esquema, tá? Nesse tipo de questão. Então, a gente vai ter 3H+, mais o PO4 menos 3, tá? Porque menos 3 não, 3 menos, né? Por que o 3? Né? Porque são 3H+, né? Então ele fazia 3 ligações antes. Perfeito? Então, vamos analisar agora o NOx desse ânion aqui. Né? O resultado final dele tem que ser menos 3, tá? Porque, por causa do 3 menos aqui. Perfeito? Ou seja, significa que ele tem 3 elétrons a mais. Né? O NOx dele vai dar negativo. O O, né, é sempre estabelecido, é sempre menos 2. Então, menos 2 vezes 4, menos 8 de novo. O X, né, que vai ser a variável nossa aqui, que é o P, que sempre varia. Então, a gente passa esse menos 8 para lá. Vai ficar mais 8 menos 3, que vai dar 5. Né? Então, X é igual a 5. Né? Então, o NOx de P vai ser mais 5. Note que mais 5 não é maior que mais 7. Né? Na verdade, nem tem como dar mais que 7, né? Porque se fosse mais 7, aí ia completar o octeto já, né? Então, na verdade, nem dá para ter um valor maior que mais 7, né? Só se for algum caso muito específico que eu não conheço aí, mas via de regra não existe o número de NOx mais 8, né? Ou seja, de cara a gente já poderia marcar a letra C por causa disso, mas eu estou só fazendo alternativa por alternativa só para provar. Né? Enfim. Mas enfim, não tem como ser a letra D, justamente porque mais 7 é maior do que mais 5, né? Então o HClO4 ele vai ser mais oxidante do que o H3PO4. Por fim, né, falta só a letra E pra gente ver, pra gente averiguar. A gente vai dividir aí, né? Então, entre a parte catiônica e a aniônica novamente. Então vai ser 2H mais SO4 2 menos. Perfeito? Então, vamos olhar o NOx disso daqui. O NOx final vai ter que dar menos 2, né, fazendo essa mesma equaçãozinha de sempre. Aqui vai dar menos 8, né? Porque a gente tem 4 oxigênios. O NOx padrão do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 novamente é menos 8. A nossa variável, de novo, né, vai ser esse elemento aqui, o S, que vai ser o nosso X. E a gente joga para lá, vai ficar mais 8 menos 2. Isso aqui vai dar mais 6 de NOx, perfeito? Ou seja, o nosso X aqui vai ser mais 6, que também não é maior do que o mais 7, portanto, o nosso gabarito vai ser letra C, perfeito?
Então bastava fazer esse cálculozinho aí, você dividia a parte aniônica da parte catiônica, calculava o NOx da parte aniônica, né, e você procurava pelo NOx de cada um dos elementos e procurava aquele que tinha o maior NOx possível. Né? Se ele tem o maior NOx possível, significa que ele vai tender a ser um forte, significa que ele será, na verdade, um forte agente oxidante, né? Porque ele vai querer ao máximo receber elétrons, e se ele vai querer ao máximo receber elétrons, ele vai reduzir, né? Ele vai querer ao máximo a redução, né? Justamente para estabilizar a eletrosfera dele. Perfeito? Então, nosso gabarito, letra C. Bom, nossa próxima questão é a questão de teoria ácido-base, novamente, agora com o conservante, né? O ácido benzoico. A questão vai nos dar um texto aqui falando sobre o ácido benzoico, que tem mais ou menos a estrutura, né? Ele é um ácido benzoico, então ele é um anel aromático, né? Ligado aqui a um ácido carboxílico, né? Então essa é mais ou menos a estrutura do ácido benzoico. E ele diz, né, que ele é um conservante amplamente utilizado em bebidas ácidas que atua na parede celular dos micro-organismos e sobre enzimas importantes do seu metabolismo. Justamente porque o ácido benzoico, ele, por ser ácido, né, ele acidifica o meio, né? E isso faz com que as enzimas, né, lembremos novamente, né, que as enzimas elas necessitam, para que elas funcionem de forma ideal, né, elas precisam atuar sobre um pH específico. Então, a partir do momento que o ácido benzoico ele libera acidez no ambiente, né, ele prejudica a ação das enzimas. E se ele prejudica a ação de certas enzimas, ele reduz a velocidade de reação daquela reação específica, né? E isso faz com que ele seja um conservante, né? Justamente porque o conservante, a função dele é essa, né? Diminuir a velocidade de reação, para tentar preservar ao máximo aquela bebida ou aquele alimento, seja o que for, né? Perfeito? E diz o seguinte, né? O ácido benzoico, ele é pouco solúvel, né? O ácido benzoico puro, ele é pouco solúvel em meio aquoso, né? Ou seja, isso significa que provavelmente, né, no caso, o ácido benzoico, ele é apolar, né? Ele não consegue interagir muito bem com o meio aquoso, com a água. E por essa razão, né, emprega-se preferencialmente o sal benzoato de sódio, né, que é uma forma diferente do ácido benzoico, só que é uma forma salina. Né? E se é uma forma salina, é uma forma iônica. Né? E se é uma forma iônica, ela consegue se ligar com a água. Né? Lembremos-nos que a água ela consegue se misturar muito bem com íons, né, com sais. Né? Então, embora a forma original, né, de ácido benzoico ela seja apolar, ela não consiga se misturar muito bem em meios aquosos, para suprir essa debilidade, né, transforma-se esse ácido benzoico em um sal benzoato de sódio, porque transformando ele nesse sal, né, ele vai conseguir né, ser empregado aí em soluções aquosas para preservar, por exemplo, bebidas ácidas, né, que é o que a questão está falando para a gente. Perfeito? Com base nisso, a questão pergunta pra gente, né? Essa estratégia é empregada porque esse conservante apresenta. Letra A, alta reatividade? Não, né? O conservante, propriamente, né, o ácido benzoico, ele não apresenta alta reatividade com a água, né? Ele é pouco solúvel com a água, né? Então, a estratégia empregada, né, que você tem que transformar o ácido benzoico em um sal benzoato de sódio justamente para conseguir reagir ele, demonstra que ele não tem uma alta reatividade, né, com meios aquosos. Né? Então, o fato da gente estar tendo que empregar essa estratégia especificamente de transformação do ácido benzoico para o sal, né, demonstra que ele não tem uma alta reatividade. Elevada força ácida, não é verdade, tá? O ponto, na verdade, nem é a acidez, a força da acidez dele. Né? Isso aqui nem é posto no próprio texto, né? Isso não é o ponto principal do texto da questão e não é o ponto principal da questão em si, né? O ponto da questão é a reação. Né? A gente tem a forma do ácido benzoico que não reage com a água e a gente tem a forma em sal benzoato de sódio que reage. Então, o problema em si é a reação, né? A forma do ácido, né, que consiga reagir com a água. Né? Então, não tem a ver com a força da acidez dele. Né? Isso não é postulado aqui. E, aliás, inclusive, o ácido benzoico ele não é um ácido com elevada força ácida também. Né? Então, além de não ter nada a ver com a questão, também estaria errada essa letra B. Reduzida lipofilicidade. Isso está errado, tá? O ácido benzoico, justamente por a forma padrão, né, do ácido benzoico, ela é apolar. Se ela é apolar, né, ela tem um alto poder, ela é lipofílica, né? Ela tem afinidade com gorduras, né? Porque gorduras e, enfim, lipídios, eles são apolares. Então, na verdade, eles têm o ácido benzoico na forma pura, ele tem uma alta afinidade com lipídios, né? Ou seja, não é uma reduzida lipofilicidade. Né? A estratégia, na verdade,
justamente busca fazer com que esse conservante, né, o ácido benzoico, seja transformado numa forma iônica para conseguir misturar ele com a água, né, para conseguir colocar ele, solubilizar ele em meio aquoso. E aí a gente chega na nossa resposta certa, que é a letra D, né, baixo grau de ionização, perfeito? Então, o ácido benzoico, né, pelo fato dele ser apolar, né, e o fato dele não ser um sal, né, enfim, ele não ter íons muito fortes, então ele não tem um grau forte de ionização, então ele não consegue se misturar, né, se solubilizar com a água, né, ele é apolar. Então, o fato dele ter um baixo grau de ionização, pelo fato dele ser apolar, né, justamente faz aí com que ele não consiga, o ácido benzoico na forma pura, né, não consiga ser solubilizado na água. Né? Daí, justamente, a gente precisa empregar essa estratégia de transformar um ácido benzoico em um sal, porque aí, em forma de sal, né, ele tem um aspecto iônico, e aí se aumenta esse grau de ionização, né, transformando o ácido benzoico em um sal, e aí aumenta esse aspecto de ionização, fazendo com que ele possa ser solubilizado, né, em meio aquoso. E boa dissociação em meio aquoso, não, né, isso é refutado pelo próprio texto da questão, que nos diz que ele é pouco solúvel em meio aquoso, perfeito? Então, retornando, né, resumindo, a estratégia ela é empregada justamente porque esse conservante, originalmente, ele apresenta um baixo grau de ionização. Daí, pelo fato dele ter um baixo grau de ionização e nós querermos, né, justamente usar ele na preservação de bebidas, que são meios aquosos, a gente precisa transformar esse ácido benzoico em um sal, de modo que, transformando ele em um sal, né, nós possamos dissolver, né, ele em meios aquosos, perfeito? Que é justamente o intuito aqui do texto, que essa estratégia justamente tem essa finalidade total. Portanto, nosso gabarito é a letra D. Próxima questão é uma questão sobre isótopos, que são átomos de mesmos elementos, mas que possuem massas diferentes e prótons iguais, né? Ou seja, números atômicos iguais, ou seja, possuem um número de nêutrons diferentes, perfeito? Então ele vai dar aqui todo o texto falando sobre a quantificação do isótopo C13, né? Enfim, mas primeiro de tudo, né, entendendo bem o que é o isótopo, como eu disse, são átomos de um mesmo elemento, mas que possuem número de massa diferente, possuindo, porém, o mesmo número atômico. Tá? O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons. Tá? Então, por exemplo, né, a gente tem o carbono 12, a gente tem o carbono 13. Né? O carbono 12 ele tem 12 de massa, o carbono 13 tem 13 de massa. Né? No entanto, os dois são carbonos, ou seja, os dois têm o mesmo número atômico, né? Ou seja, os dois têm o mesmo número de elétrons, né? O mesmo número de prótons. Né? Lembrando, né, o que é relevante para calcular a massa, né? O número de massa de um átomo são sempre os prótons e os nêutrons, tá? Os elétrons a gente não vai considerar. Então, ou seja, a gente tem uma diferença de número de massa, mas o número atômico deles ainda é o mesmo, né? Afinal, eles são o mesmo elemento ainda, né? Se o número atômico deles fosse diferente, ainda eles não seriam o mesmo elemento. Ou seja, então eles têm a mesma quantidade de prótons, e, no entanto, eles têm um número de massa diferente. Ou seja, a única coisa em que eles diferem, né? A única coisa que tem como eles diferir, né? São os nêutrons, né? Porque, afinal de contas, se a massa, né? Se o número da massa, né? Ele é os nêutrons mais os prótons, e os prótons desses dois são o mesmo valor, né? Possuem o mesmo valor, então a única coisa que vai variar vai ser os nêutrons. Né? Então, o C13, por exemplo, ele vai ter mais nêutrons do que o C12, né? Perfeito? Porque ele tem uma massa maior, né? E o número de prótons dos dois é a mesma. Então, a única coisa que vai diferir deles vão ser os nêutrons, perfeito? Isso é uma característica dos isótopos, né? A única coisa que difere entre dois isótopos é o número de massa. O número de massa, não, perdão, o número de nêutron, que por consequência, né, vai mudar também o número de massa deles. Um macete, inclusive, né, é que isótopos, você pegar o nome isótopos, né, uma forma que eu uso para sempre lembrar disso, é o iso, né, iso é igual, né, dá essa ideia de igual, e o P, né, esse P aqui lembra prótons, ou seja, iso significa igual, né, e P remete ao prótons, né, então significa que o número de prótons desses dois átomos vai ser igual, né? E daí, a única diferença, né, se o número de massa deles é diferente, a única coisa que tem como
ser diferente entre eles dois vai ser o número de nêutrons, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Você saber que isótopos, né? Pelo P ali, você puxa que é remetente à igualdade, né? Entre esses dois átomos no número de prótons, perfeito? Bom, então, beleza. Então, como a gente sabe que a diferença, né, dos isótopos é justamente o número de massa e, portanto, o número de nêutrons, né? Já que o número de prótons é igual, fica tranquilo resolver essa questão. Ele pergunta pra gente, né? Esse método é capaz de quantificar esse isótopo estável devido ao peso atômico equivalente entre os isótopos. Falso, né? O peso atômico é diferente, porque eles têm massas diferentes, né? Então não tem como ser o mesmo peso, né? Diferença na radioatividade entre os isótopos. Nada a ver, né? A diferença é no número de massa e não especificamente no número de nêutrons, né? Então não tem como... Não tem nada a ver com a radioatividade, né? Presença de elétrons extras. Como eu falei, elétrons não são muito relevantes para essa questão de massa, né? E letra D, que é o nosso gabarito, né? Variação do número de nêutrons. Inclusive, isso, tudo que eu estava falando, está bem explícito, aliás, aqui no texto, né? Se você vê que nesse método, a amostra ela é transformada em partículas carregadas de mesma carga, né? Então, eles têm o mesmo número de prótons. Então, além dele te dizer que é um isótopo, né? E o isótopo sempre tem a mesma carga, né? Além disso, a carga de prótons, no caso. Além disso, o próprio texto fala pra gente que ele tem a mesma carga, né? Então, daria pra... Se caso, mesmo que você não soubesse que o isótopo, né, dava pra ler ali no texto. Esses são, então, acelerados e lançados em um campo magnético que separa de acordo com sua massa, né? Ou seja, indicando, né, que a diferença é entre a massa. E se eles possuem a mesma carga, né, de prótons e possuem massas diferentes, a única coisa diferente, né, é a variação do número de nêutrons, que é a letra D e, portanto, nosso gabarito. É uma questão super tranquila se você compreendeu muito bem, né, o conceito de isótopo, né? Se você não entendeu, recomendo aí que você dê uma revisada, mas uma questão bem tranquila desse conceito, perfeito? Letra E, menor número atômico? Não, né? O número atômico dos dois é o mesmo. Afinal de contas, se não fosse, né, eles não seriam isótopos, perfeito? Então, questãozinha tranquila, vamos para a próxima. Bom, nossa próxima questão, vai envolver aqui alguns cálculos, né, uma questão falando sobre misturas. É uma questão que vai falar, né, sobre o descarte de metais pesados, que prevê que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições padrões, blá blá blá. Para tratar esses efluentes contaminados com íons chumbos, foi estudado o uso de argila, perfeito? Então, basicamente, o que a questão está tratando para a gente, né, que a gente tem íons chumbo, né, que é o Pb2+, né, e esse efluente, né, de 0,5 litros, ou seja, meio litro de chumbo, né, de Pb2+, de íon chumbo 2, ele vai precisar ser tratado, né? Justamente porque o chumbo ele é tóxico, né? Enfim, é um efluente tóxico e ele precisa ser tratado. Justamente para evitar impactos ambientais e tudo mais. E para fazer esse tratamento, vai se utilizar massas, né? Mistura de argila, né? de grãos de argilas. Né? O uso da argila bentoniana, perfeito? Bom, beleza. Primeiro de tudo, né, ele fala que nesse estudo foi se utilizado meio litro de efluente contendo chumbo 2+, né? Íon chumbo 2+, íon chumbo 2. Com a concentração de 50 mg a cada 1 litro, né? Então a gente tem essa proporçãozinha aqui. Como a gente tem meio litro, né? Ou seja, eu só dividi por 2, né? Daqui para cá, né? Teve uma divisão aí por 2. Então, para daqui para cá também vai ter uma divisão por 2, ou seja, aqui vai ser 25 mg, né? Ou seja, em meio litro, né, que é justamente o caso da questão, a gente vai ter 25 mg de íons chumbos 2, perfeito? Ou seja, a gente já descobriu qual que é a massa que a gente tem aqui de íons chumbos, né? 25 mg. Vou até anotar aqui. Vou colocar aqui, né? 25 mg. E a massa de argila utilizada foi igual a 0,1 gramas, perfeito? O resultado observado foi que a capacidade de adsorção, né? Ou seja, a capacidade de adsorção que, né? A capacidade que a argila tem de puxar, né? De puxar esses íons chumbo, né? Porque lembra, a gente está pegando esses íons chumbos, que são efluentes tóxicos, né? E a gente quer tirar eles, né? Então a gente vai precisar de uma substância absorvente, né? Que é essa substância que vai puxar, né? Que vai filtrar esse chumbo, que é justamente a argila, né? Então a argila ela tem essa capacidade de adsorção numa proporção de que de uma proporção de adsorção aí, né? De 42,21 miligramas para cada grama da argila. Então essa argila basicamente, né?
bentoniana, ela vai pegar 42,21 miligramas de chumbo, né, de Pb 2+, a cada 1 grama de argila. Perfeito? 1 grama de argila. Vou colocar aqui. Argila. Deixa eu centralizar aqui, né? Então a gente vai ter mais ou menos isso aí. Dado isso, né? Dado que a gente tem 0,1 grama de argila, no caso da questão, né? Então ele deu essa proporção aqui pra gente, né? Mas no contexto da questão, a gente só tinha 0,1 grama, né? Então a gente vai ter que redimensionar essa proporção aqui para 0,1 grama. Que no caso vai ser só passar uma vírgula para a esquerda, né? Porque daqui para cá eu dividi por 10, né? Então, se eu quero encontrar o valor x aqui, né? É só dividir por 10 aqui também, né? Seguindo aí a proporção. Então esse x aqui vai ser 4,221 miligramas de íon chumbo 2, perfeito? Então esse aqui é o valor de íons chumbos que vai ser absorvido, né, por 0,1 gramas, que foi o caso aqui da questão, perfeito? Então, ok, a gente descobriu o valor de chumbo que vai ser absorvido e a gente tem o valor total de chumbo, né? Então a gente tinha um acumulado aqui, né, de 25 miligramas de chumbo e foi absorvido desses 25 miligramas 4,221 miligramas. Então, para a gente descobrir, né, qual que foi quanto de íon permanece, né, ficou remanescente, né, que é justamente o que o comando está querendo saber, é só a gente fazer a subtração, né? Então vai ser 25 menos 4,221, perfeito? Deixa eu só fazer a subtração aqui, né, e o resultado vai ser o nosso gabarito, perfeito? Então aqui eu vou passar para lá, né? Questão aqui de subtração tranquila. Aqui vai ficar 9 também, 9 menos 2 vai dar 7, né? Aqui também, 9 menos 2, 7. Aqui vai ficar 4, né? 4 menos 4, 0. Vai ficar 20,779, né? Que é aproximadamente 20,78, que é, portanto, aí nossa letra C, que é o nosso gabarito, perfeito? Então é uma questão tranquila, né? Bastava você fazer a proporção aí dos efluentes. A parte mais complicada era só entender o enunciado em si, né? Mas, enfim, era só você entender, fazer as proporções para descobrir as massas e tudo mais. E calcular a subtração, né? Que corresponde aí ao tanto de absorção que foi realizado, né? E aí você encontraria o tanto de íons chumbo que ficou remanescente depois dessa absorção, né? Dessa filtração, vamos dizer assim, entre aspas. Perfeito? Então é isso. Letra C, nosso gabarito. Questão tranquila, né? A parte mais complicada era entender, interpretar ela em si. Bom, a nossa próxima questão é uma questão envolvendo o ciclo carbono, uma questão que era bastante... que tinha uma pegadinha aqui no meio, né? Uma questão um pouco complicada nesse quesito, porque, bom, ele fala aí sobre o ciclo carbono e tudo mais, e ele vai pedir pra gente, né? O excesso da emissão de CO2 antrópico, né? Ou seja, CO2 advindo da ação humana, né? Como desmatamento e tudo mais, prejudica o principal mecanismo natural de remoção desse gás em curto prazo, afetando principalmente a etapa, beleza? Então ele deu aqui pra gente 5 etapas, e ele quer que a gente identifique, né, em qual dessas etapas há o maior prejuízo, né, de mecanismo de remoção do CO2 a curto prazo, pelo fato do excesso da emissão de CO2 resultante da ação antrópica, perfeito? Ou seja, o homem, né, ele emite, né, CO2 em excesso pela ação antrópica dele, enfim, pelo desmatamento e tudo mais. Isso vai prejudicar alguma dessas 5 etapas aqui a curto prazo, né? Alguma dessas etapas na remoção do CO2, que era de algum modo importante para a remoção do CO2, perfeito? Bom, a primeira etapa, né, o intemperismo, se a gente aumentar o CO2 aqui, não vai fazer muita diferença, tá? Se a gente tiver mais CO2, se aumentar a concentração do CO2, o máximo que vai acontecer é que vai ter mais intemperismo, não é? Se vai ter mais intemperismo, esse CO2 ele vai ser mais degradado, tá? Então a gente não tá vendo um prejuízo real aqui no mecanismo do intemperismo. O 2 também não tem muito a ver, né? O 2 é só transporte aí, de alguns íons. E na 3, que vai ser a nossa resposta, a gente aqui a formação das conchas, tá? Usando, né, a precipitação do carbonato, né? Por quê? Porque o carbonato, aqui pelo próprio equilíbrio que ele dá, ele se utiliza do carbono, do CO2, né, do gás carbônico, para formar, né, as conchas. Então, os organismos marítimos, né, como os próprios corais, né, eles utilizam do CO2
para justamente formar as suas conchas, né, que é o CaCO3 aqui, perfeito? E esse CaCO3, né, no ato em que eles pegam esse CO2, né, para formar as conchas deles, eles de algum modo, né, desse modo, né, formando as conchas, eles depositam esse CO2 no fundo do oceano, que é o que está sendo demonstrado aqui, né? O CO2 ele é utilizado por esses organismos marítimos para construir as conchas deles, né, utilizando justamente o gás carbônico, né? Então o gás carbônico ele é fundamental para produzir essas conchas. E se ele é utilizado nessa produção dessas conchas, ele é depositado lá no fundo do oceano, né? Então ele é removido do ciclo, entre aspas, né? Ele é desviado do ciclo por meio aí desse processo de precipitação do carbono. O problema é que se tiver muito CO2, o que vai acontecer é que a água vai ocorrer o fenômeno da acidificação oceânica, né? dos meios marinhos. E ocorrendo a acidificação, vai haver um desequilíbrio aqui nesse equilíbrio térmico que vai fazer com que haja um desvio, né? um deslocamento do equilíbrio térmico em relação aqui aos reagentes. E isso vai gerar, né? Isso vai fazer com que haja uma redução da concentração, da formação dessas conchas. Ou seja, se vai haver uma menor formação dessas conchas, vai haver uma menor deposição do CO2, né? Porque as conchas justamente são formações que dependem do CO2, que de algum modo depositam esse CO2. Né? Então, essa acidificação, né? Esse excesso de CO2, ele promove uma acidificação dos oceanos, e essa acidificação dos oceanos afeta diretamente essa relação aqui de precipitação do carbonato, fazendo com que não haja a deposição do CO2 na forma de carbonato, justamente porque vai haver um desequilíbrio, né? Vai haver um deslocamento do equilíbrio químico aqui em direção aos reagentes, né? Ou seja, o que vai desfavorecer a formação das conchas e que, portanto, vai desfavorecer a deposição do CO2 na forma de CaCO3, perfeito? Das conchas. O carbonato, precisamente, perfeito? Muitas pessoas podem bater o olho aqui e falar, mas ok, mas aqui está sendo formado CO2. Sim, está sendo formado CO2. Só que a questão é que parte desse CO2 de fato é liberado, porém, parte desse CO2 é depositado, né, na forma da concha, né, do CaCO3. Então, embora haja liberação de CO2, a curto prazo, esse é um meio de remoção do CO2, né, desse gás, do CO2, na formação das conchas. Então, embora de fato haja liberação de CO2, né, até a profissão fala aqui, a deposição, esse CO2, ele também, parte dele é deposto na forma de carbonato, perfeito? Ou seja, da forma das conchas. Ou seja, embora haja liberação de CO2, essa remoção a curto prazo ela ocorre, né, na forma justamente das conchas. Perfeito? O metamorfismo aqui não vai ter impacto, né? Metamorfismo não tem a ver, não tem relação, e também o vulcanismo também não, perfeito? Então, assim, o que mais impactaria de fato seria esse equilíbrio aqui. A grande pegadinha era mais por conta desse CO2 aqui, né? Então, que ele aparentava de algum modo tá liberando CO2, ou seja, isso não pareceria responder bem ao comando da questão. Mas não, tinha que saber, né, desse contexto aí da acidificação, que está tudo relacionado com os corais, né, com os organismos marítimos, que é algo bem cobrado, né, nesse contexto aí de ciclo do carbono. Tá? Então é importante estudar essa questão aí da acidificação dos oceanos, do ciclo do carbono, principalmente em relação a essa questão das conchas e dos corais, né, e tudo mais, desse ciclo aí, desse equilíbrio químico envolvendo a precipitação do carbonato, perfeito? Então, portanto, nosso gabarito é letra C. Nossa próxima questão é uma questão envolvendo levigação e, portanto, separação de misturas. É uma questão que vai falar sobre a atividade garimpeira e o uso aí da levigação, né, para extrair o ouro por meio dela, né? Perfeito? Então, a levigação, né, ela basicamente é um meio que usa água corrente para separar misturas, né, para separar substâncias de misturas, no caso, né, para extrair o ouro, geralmente aí na atividade garimpeira. Perfeito? Então ele fala, né, o solo rico em minerais é retirado e colocado sobre peneiras ou bandejas metálicas, né, que no caso são essas bandejas aqui. Em seguida é lavado com água corrente, né? Então aí você pega essa bandeja e coloca na água corrente, né, ou seja, água em movimento. Né? E aí os grãos de areia são arrastados com a água, enquanto que as partículas de ouro permanecem depositadas na bandeja. Por que as partículas de ouro permanecem?
porque elas são mais densas, né? Elas são mais concentradas, né? Então elas são mais densas, pelo fato de elas serem mais densas, elas se tornam mais resistentes ao fluxo da água, né? A água corrente. Então, pelo fato das partículas de ouro serem mais densas, né, elas ficam lá na bandeja, enquanto que os grãos de areia, pelo fato de eles serem menos densos, né, quando a água corrente vem, essa água corrente puxa a areia, né, deixando só o ouro que é mais denso, perfeito? Então, a separação desses componentes é possível, pois eles apresentam diferentes densidades, perfeito? Não tem a ver com massa, né? Até porque, por exemplo, eu posso ter uma massa muito grande, né, mas se essa massa muito grande tiver com uma densidade muito pequena, ela ainda assim vai ser levada pela água, né? Então eu poderia ter, por exemplo, muita areia. Eu poderia ter muito mais areia, que é o que geralmente ocorre, né? Eu tenho muito mais grãos de areia. Eu tenho uma massa de grão de areia muito maior do que a de ouro. No entanto, pelo fato da areia, né, ser menos densa, ela é levada, né? Então o que importa não é propriamente a massa, né? É a densidade. Polaridade não tem nada a ver, reatividade e solubilidade também não. Né? Não tem reação nem solubilidade. Né? Reatividade e polaridade está mais relacionada a interações químicas, né? A reação química, mas a separação de substâncias é um processo físico, né? Então não tem a ver com processos químicos, com polaridade, reatividade e nem solubilidade. Né? Perfeito? Então ficaria entre A e a B, e a que faz sentido é justamente a letra B, perfeito? Que é justamente essa questão da densidade, utilizado aí na garimparia, na levigação. Nossa próxima questão é uma questão envolvendo aí crise ambiental, né? Questão do aquecimento global, perfeito? Uma questão que vai falar, né, que uma das tendências mais preocupantes do ano de 2023 foi que os cientistas consideraram como uma onda de calor oceânica sem precedentes no planeta, né? Ou seja, houve aí uma onda de calor, ou seja, houve um aumento das temperaturas, né? O mês de junho registrou temperaturas médias mais altas da superfície oceânica global, com recordes locais sendo estabelecidos na Irlanda, a Antártica, né? Ou seja, houve um aumento dessas temperaturas médias, né? Houve uma alta delas. O aumento das temperaturas marinhas também pode ser prejudicial para a vida em terra, perfeito? Justamente porque, claro, a biologia toda, né? A ecologia, os seres vivos, eles são projetados a viver, né? Eles são adaptados a viver sob uma determinada temperatura, né? Que favorece a vida deles, né? Eles são selecionados a viver sob determinado ambiente, né? É a seleção natural. Então, a partir do momento que eu mudo esse ambiente drasticamente, com o aumento de temperaturas, isso vai afetar a vida, né? Vai matar espécies, né? Vai acabar com muitas espécies, né? Perfeito? Um prejuízo dessa tendência global para a vida em terra é o aumento da frequência de inundações devido à elevação do volume oceânico. Exatamente. Né? Vejam que ele fala da Antártica, né? O fato de haver um aumento da temperatura, né? Enfim, em decorrente do aquecimento global, né? Porque basicamente o que ele está descrevendo aqui é o aquecimento global. Esse aquecimento global, esse aquecimento do planeta, das temperaturas médias do planeta, o que isso gera? Né? Um dos principais pontos é o derretimento das calotas polares. Né? Então a gente vai ter um derretimento das calotas. Eu vou colocar só derretimento. Enfim, derretimento das calotas polares. Né? Justamente porque a gente tem um aquecimento global, né? E como as calotas polares elas estão na forma sólida, né? Gelo, basicamente. Quando você aumenta, né? Quando você submete gelo a uma temperatura maior, né? Uma temperatura quente, esse gelo ele vai naturalmente, espontaneamente derreter. Né? Então ele vai aumentar e ele vai virar água. Ele vai passar de gelo para água, ele vai derreter por conta do aquecimento. E esse derretimento dessas calotas faz com que aumente o volume de água nos seus oceanos, né? Porque aí, então, essas calotas polares elas vão derreter, elas vão se transformar em água, e eu vou ter um volume de água maior, e, portanto, vai haver uma elevação do volume oceânico que vai gerar inundações, né? Porque justamente vai aumentar o nível dos mares, né? Então, isso vai gerar as inundações, justamente porque, enfim, o território como um todo, né? A organização espacial, a gente vive, né, conforme a organização justamente de um certo nível do mar padrão. Né? O nível do mar, ele segue um padrão. A partir do momento que eu tenho uma mudança abrupta do volume dele, né, e portanto aumentando o nível dele, eu vou ter o aumento aí das inundações inevitavelmente, perfeito? Redução da temperatura média nas regiões litorâneas. Não faz sentido, né? A gente está falando de um aquecimento global, de uma onda de calor oceânica, né? Então não faz sentido reduzir a temperatura. Pelo contrário, né? A temperatura vai subir. Dispersão do calor mais lenta no planeta. Não, né?
Se eu estou tendo uma onda de calor, um aumento, um aquecimento global, esse aquecimento ele tem de se dar, né, de forma acentuada no planeta todo. Claro que em alguns locais vai ter uma variação maior do que outros, mas essa dispersão do calor de forma alguma vai ser lenta e não tem nada a ver com viscosidade da água. Tá? Resfriamento da temperatura superficial oceânica. Também não faz sentido, né? A gente está falando de uma onda de calor, ou seja, um aquecimento global, ou seja, há um aumento das temperaturas, né? E não um resfriamento. Dificuldade da formação de tempestades por conta da elevação da pressão atmosférica, não tem nada a ver com elevação da temperatura da pressão atmosférica, né? Tem a ver com aquecimento global e com o aquecimento dos oceanos, né? Que leva ao derretimento e, portanto, ao aumento do nível do mar, né, em decorrência da elevação do volume oceânico, perfeito? Então, nosso gabarito é letra A, aquecimento global. Aí, uma questãozinha tranquila, né? Por fim, a nossa última questão, uma questão envolvendo combustíveis e gases aqui, né? Uma questão envolvendo hidrocarbonetos, perfeito? Porque ele vai falar, né, de uma mistura de gás propano e gás butano que formam um combustível para uso doméstico, né, e industrial, que possui facilidade de queima no estado gasoso e ótimo poder calorífico, né? Ou seja, gera muito calor, né? Gera muita energia. Promove uma combustão mais completa, ou seja, uma combustão que gera menos resíduos e fuligem, né? Ou seja, uma combustão limpa, ou seja, um combustível aí mais limpo, né? E, consequentemente, gera menos poluentes. E é uma opção adequada para aplicações no qual o produto final não pode sofrer contaminações do processo de queima do combustível, como alimentos e cerâmica. A utilização desse combustível em tais aplicações apresenta vantagens porque os gases que os compõem têm. Letra A. Baixa reatividade, tornando o processo de combustão mais controlado com menor risco de explosão. Né? Não, essa letra A está errada, porque a própria questão, né, diz que ele tem que essa mistura possui facilidade de queima no estado gasoso. Né? Então ele tem uma reatividade maior, né? Não é baixa, como essa letra A está falando para a gente. Letra B. Pouca solubilidade em água, impedindo que se solubilizem nos alimentos e alterem suas propriedades. Não, isso não é uma das vantagens dele. Então, na verdade, ele fala, né, gera menos poluentes e é uma opção adequada para aplicações no qual o produto final não pode sofrer contaminações no processo de queima de combustível, como alimentos e cerâmica. Né? Não está associada essa questão muito de alimentos. Né? A principal vantagem aqui do texto, né, que ele descreve, na verdade, é essa questão justamente do uso doméstico, né, da facilidade de ser um meio mais limpo, né, que gera menos resíduos, menos poluentes e que tem um certo poder calorífico aí, né, uma coisa que é mais tranquila de ser utilizada. Né? Então é mais essa praticidade dele. Né? Não tem muito a ver com essa questão de solubilidade com água, com alimento, nada a ver isso aqui. Né? Foi só um dado ali do texto. Cadeias carbônicas curtas, necessitando de menor volume de comburente para uma combustão completa. Exatamente, né? Se você pega aqui a mistura dos gases, né, é o gás propano e o gás butano, né, que são cadeias carbônicas muito pequenas. Né? Butano e propano é muito pequena. As cadeias, a gente sabe pela nomenclatura, né? But e prop são valores muito pequenos. Né? A gente tem o met, et, prop, but, né? Então, uma cadeia carbônica de 3 carbonos e aqui uma cadeia de 4, né? É uma cadeia muito pequena, né? São cadeias carbônicas curtas e que, como o próprio texto diz, né, geram poucos poluentes, né? Ou seja, uma energia limpa, como a gente propriamente destacou aqui. Né? Então, essa é a grande vantagem, propriamente, desse combustível. A letra D diz, né, elevado número de insaturações. Não tem saturações, não tem elevado número de insaturações, até porque os dois são AN, né? Ou seja, eles só têm ligações simples, né? Ou seja, não tem esse elevado número de insaturações e aumentando a liberação de energia. Não tem nada disso daqui, né? Os dois são AN, né, na nomenclatura, então os dois têm ligações simples, né? Cadeias aromáticas estáveis. Não, a gente não tem cadeias aromáticas, né? Nenhuma da nomenclatura desses gases aí fala sobre benzeno, né? Geralmente quando tem anel aromático, a gente sempre tem alguma coisa remetendo a benzeno, né? Anel benzênico e tal, no próprio nome aqui do gás, né? Na nomenclatura dele. Então, como não tem nada relacionado a benzeno, não tem nada a ver com cadeias aromáticas. Portanto, né, por eliminação, né, e por conclusão também, né, a C é que mais faz sentido aí com o contexto do texto, perfeito? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.